que durante os debates, as pessoas irão entender que o melhor para o Maranhão ainda está aqui do nosso lado. Doutor, o senhor falou que o senhor foi no Maranhão, um dos únicos prefeitos que foi contra o governo do Flávio Dino, né? Sim, nós éramos o único prefeito adversário do Flávio Dino. Eu fui, eu fui um dos incentivadores da candidatura do Flávio Dino na minha região. Ele foi candidato a governador, eu não votei no Jacques, eu votei no Flávio Dino. E ele perdeu a eleição para Roseana, assim como eu perdi para o Brandão, ele perdeu por pouquinho, quase a mesma proporção de votos que eu perdi para o Brandão, ele perdeu para Roseana, e naquela noite fatídica eu chorei de raiva. Eu gosto sempre de dizer isso. Eu disse na cara dele, Flávio Dino, ó, você tá pisando em mim dessa vez, você tá pisando em mim agora, mas eu fui um dos grandes homens incentivadores da sua candidatura na minha região. Eu votei em você, eu votei naquele panfletozinho que você entregava nas ruas, dizendo que era um juiz federal, que ia acabar com a oligarquia Sarney, que ia entregar o Maranhão para os maranhenses, que ia acabar com a corrupção que invadiu as ruas desse estado. E pelo contrário, você fez tudo isso ou pior. Eu disse isso na cara dele, quando ele estava me pisoteando. Eu e ele numa mesa assim, com mais alguns deputados, e nós sentados, nessa proximidade, não era nessa proximidade que eu tô com você não, aí eu estava aqui e ele estava na cabeceira da mesa, e falando assim, um olhando para o outro, ele me pisando e eu dizendo para ele, você pode me pisar hoje, mas eu fui um dos grandes incentivadores, votei em você quando você perdeu, e votei em você para você ganhar a eleição. Hoje eu sou prefeito, estou precisando de você, está com 6 meses que eu estou pedindo audiência, só agora você pode me receber. Ainda me recebe com gracinha, ainda me recebe jogando com piadinhas para mim. Deboche. Com deboche, foi muito debochado comigo. Então, eu nunca vou esquecer aquilo. Eu saí do Palácio dos Leões e disse, nunca mais, enquanto você for governador, nunca mais eu piso os meus pés nesse lugar. E ele inventou um processo contra mim, e toda vez que chega uma eleição, esse processo vem à tona para tentar me denegrir. E toda vez que acaba a eleição, esse processo apaga. Mas toda vez que começa a eleição, esse processo vem à tona de novo. Inventou algo contra mim, deu uma batida policial no meu município, não tiveram condições de me prender nem de me afastar do cargo, porque eu sou um homem limpo, eu nunca tive nenhum salário de prefeito, como todo mundo sabe, e aquela cidade, por confiar em mim, por acreditar em mim, me deu uma reeleição 2 meses depois da batida dele, com mais de 90% dos votos. E fui candidato a governador, entendendo que, ruim como aquele homem era, nós poderíamos fazer infinitamente melhor. O senhor decidiu fazer uma gestão diferente, né? Com certeza, eu sabia que a única forma de conquistar as ruas maranhenses era fazendo algo diferente de que todo mundo fazia. Ou você já tinha ouvido falar de um prefeito que abriu mão do salário em prol de fazer casa para quem precisava? Ou você já ouviu falar de algum prefeito que plantava merenda escolar? Ou você já ouviu falar de algum prefeito que virou pedreiro para fazer casas? De um prefeito que saía da sua casa para ir dar aula, né? Nas salas de aula das escolas, né? Um prefeito que tinha disposição para ir fazer bloquete, para aplicar nas ruas, né? Esse atrito que o senhor teve com o Flávio Dino, foi a partir daí que o senhor decidiu a se tornar governador? Olha, não foi por conta desse atrito em si. Depois que eu conheci a política maranhense, eu estava prefeito. Eu disse, olha, eu não quis, nunca eu quis ser político para ser político por uma vez. Não, eu queria crescer. Como qualquer ser humano, qualquer empreendedor, como você mesmo, você está aqui nessa comunidade, mas não foi porque você mora na comunidade tão afastada que você não teve a criação de, agora eu vou fazer um podcast para mim, né? Você fez um podcast, você arrumou um podcast para fazer, né? Aqui, para muitas pessoas pode dizer, o cara tá no fim de mundo, mas ele é um cara empreendedor. Daqui a pouco teu podcast vai ganhar as ruas do Junco, do Maracaçumé e de tantas outras cidades. As pessoas vão querer te patrocinar. Mas, moral da história, eu quis ser prefeito e depois que eu fosse prefeito, eu queria crescer como prefeito. Queria crescer. As pessoas dizem, por que você não tentou logo ser candidato a deputado estadual? Porque eu sei qual é o rito.
Eu tinha que me candidatar a um cargo que as pessoas não tivessem que receber nada, mas que as pessoas pensassem, esse cargo é tão importante para mim que eu tenho que votar nele, eu tenho que pensar muito bem em quem eu vou votar e não vender meu voto. Porque a realidade é essa, quando você se candidata a vereador, as pessoas já pensam, ó, só vou votar se alguém me der alguma coisa. Me candidata a deputado, todo mundo sabe, não tem nenhum hipócrita aqui, eu não sou hipócrita. Todo mundo sabe o valor que tem para um candidato a deputado se eleger aqui nesse estado, ele vai gastar milhões e milhões. E como candidato a governador, eu não gastei nem R$ 1 milhão e tive quase 1 milhão de votos. Você vê a diferença? 897 mil votos, ou foi 887 mil votos, né? 893 mil votos, é uma coisa assim. O importante é que eu gastei pouco mais de 800 mil e tive mais de 1 milhão, ou quase 1 milhão de votos. Essa é a diferença, entende? Porque o cargo, não adianta um prefeito de cidade tão pequena tentar ir para um cargo de deputado se não for na intenção de comprar o voto. Então o senhor nunca teve intenção de ser deputado, senador, deputado estadual, eu federal? nunca tive a intenção de disputar um cargo eletivo. Um cargo eletivo, não, um cargo legislativo. E sempre um cargo majoritário. Majoritário, digamos assim, um majoritário. Eu sempre vou disputar um cargo majoritário. Sempre vou disputar um cargo majoritário. Né? Majoritário. Hoje estou disputando o cargo de governador, um dia eu vou disputar um cargo de senador, quem sabe um dia eu não vou disputar um cargo de presidente da República. Eu sonho alto. Eu sonho alto. Eu fui prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes. Que mas é já fui votado por a mesma quase... população. mas já fui a mesma população que talvez tenha aqui na tua cidade, né? Essa mesma população. Essa mesma população. Menos, isso não me impediu de sonhar tão alto. Então, se eu estava numa cidade que tinha 5 mil habitantes e sonhei em ser governador de um estado que tem, digamos, 7 milhões de habitantes, por que eu não posso sonhar em ser presidente da República? Todo mundo pode sonhar. E isso é que dá alegria para a vida. Quando a pessoa deixa de sonhar, a pessoa deixa de viver. Pode deixar de viver. As pessoas que vão ver esse podcast podem até sorrir. Mas sorriam de mim também quando eu dizia que queria ser prefeito e eu era muito pobre, era uma criança paupérrima, uma criança, quantas e quantas vezes a gente não deixou de... Eu era muito magro, eu tinha 1,80 m quando eu tinha 16 anos, eu tinha 1,82 m e eu pesava só 49 quilos. E as pessoas, eu pensava assim, não, é porque é coisa de criança, é porque eu sou de uma família de pessoas magras, mas não, é porque eu não comia quantidade de proteína suficiente, porque eu morava num lugar muito pobre, que mal chovia, mal se bebia, sem ir atrás de água. Então, eu vivi uma vida de muita pobreza. E quando eu dizia para os meus coleguinhas que eu queria ser prefeito, todo mundo sorria de mim, porque todo mundo sabia que para ser prefeito tinha que ter dinheiro. Então, meus colegas já mangavam de mim quando eu era criança. E quando eu me tornei prefeito, os outros prefeitos mangavam de mim, porque eu dizia que queria ser governador. Depois que bateu na trave, que eu cheguei bem pertinho de ser governador, as pessoas hoje em dia não mais sorriam de mim. Os prefeitos hoje em dia não mais sorriem de mim. Eles já passam a acreditar. Então, eu fico muito feliz de poder sonhar alto e dizer que as pessoas também podem sonhar alto, como um dia eu sonhei. Doutor, eu queria que você falasse como foi que você percebeu que a sua candidatura